Fala, minha gente, todo mundo bem, tranquilo, graça e paz em Cristo Jesus. Bom, vamos falar de uma notícia que está repercutindo muito aí esses dias, né? Principalmente no meio evangélico, mas viralizou tanto essa notícia que foi noticiada também, está sendo divulgada no mundo todo, né? Não só no Brasil, mas está sendo viralizada a morte, ou como aconteceu a morte de Daniel Mastral. Até porque Daniel Mastral ele não era conhecido só no Brasil, era conhecido também em outros lugares. Ele era um escritor, os livros dele fizeram muito sucesso, principalmente lá naquela década de 90, 2000. Muita gente que teve acesso aos livros, né? Porque tem gente que conhece Daniel Mastral agora, né? De podcast, da internet, que ele começou a falar sobre alguns assuntos, foi sendo entrevistado para falar sobre escatologia, né? Mas a gente que é cristão, que já lia os livros de Daniel Mastral, sabe a influência que ele tinha nesse meio, né? Eu sei que tem muita gente também que não gostava muito da forma como ele pensava, esse caminho de batalha espiritual, seguido por Daniel Mastral, Neus e Teóquia, né? É um caminho que muita gente não concordava, né? Mas era uma pessoa de grande relevância e de influência no meio evangélico, tá certo? Depois de um tempo foi crescendo e alcançou aí esse público aí que não era cristão devido a tanta entrevista em podcast, entrevistas aí na internet de canais grandes, e acabou que Daniel Mastral ficou até um pouco mais conhecido. Mas eu, por exemplo, eu conheço o Daniel Mastral da época do livro do Filho do Fogo. Eu tenho até ele aqui, né? Eu vou mostrar para vocês o Filho do Fogo de Daniel Mastral, que fala um pouco do testemunho dele, a forma como ele se converteu. E acaba que agora essas últimas notícias mostra o falecimento de Daniel Mastral, e fica aquela incógnita se foi realmente né? Eu não posso ficar falando a palavra aqui, senão o YouTube vai acabar cortando a monetização, mas se tirou realmente a própria vida, ou se houve um atentado sobre ele, né? Coisas que ele já falava há muitos anos, tá certo? Quem assiste de agora tá pensando que isso está acontecendo nesse momento. Não, de há muitos anos ele falava, inclusive até no seu livro aqui de conversão, que ele fala do testemunho dele, ele fala sobre assuntos que ele não poderia entrar devido à vida dele correr risco, e não só a vida dele, mas de pessoas que estavam próximas a ele, né? Então, em primeiro lugar, a gente ora para que Deus console a família, aqueles que eram próximos dele, que né, estavam no dia a dia com o Daniel Mastral, e a nossa oração é que o Senhor traga consolo. A segunda é que realmente Deus faça justiça se o que aconteceu foi realmente algo como um atentado à sua própria vida, né? Eu ouvi até a Sara Shiva falando sobre outras coisas, sobre questão de manifestação demoníaca e tal, né? Mas é bem verdade que ele já falava já há muitos anos sobre o perigo que a vida dele corria, por ele falar de assuntos que estavam ocultos, né? Assuntos escondidos. Ele não escreveu só O Filho do Fogo, ele escreveu outros livros também que eu já li, né? Como eu sou um pastor e um pregador, que eu me preocupo muito em reproduzir informações, ou ler textos, ou livros que estejam de acordo com a Bíblia, eu, eu sou um pouco mais crítico para esse tipo de informação, tá? Para esse tipo de livro, né? Eu gosto de livros mais bíblicos. O Filho do Fogo, no caso, é mais parece uma história de ficção, que na verdade ele coloca personagens com nome de ficção e depois vai contando um pouco o seu testemunho. Mas eu prefiro livros de batalha espiritual que tenham mais um teor bíblico, que tenha mais base bíblica, que ensine mais Bíblia, que tenha mais um fator teológico, tá certo? Principalmente a área de batalha espiritual, que se não tiver um conceito, um fundamento bem firmado na palavra, acaba sendo um livro só de testemunho e de experiências. E aí
parte para heresia e para muitas coisas perigosas. Então, assim, eu indico para que isso de alguma forma venha testificar a sua fé e para você, né, testificar a sua fé, edificar a sua fé a ponto de você orar mais, querer buscar mais ao Senhor, mas não é um tipo de conteúdo que seja bíblico, né, que vai trazer mais fundamento para a sua fé, né? É muito mais um testemunho dele, é uma experiência particular dele, né? Pode ser bom se você quiser ler, adquirir. Eu li há muitos anos atrás, né? Não fiquei lendo outras vezes, porque como eu falei para vocês, eu sou um pouco crítico naquilo que eu leio, eu prefiro ter mais fundamento naquilo que eu leio, principalmente fundamento bíblico, né? Mas é alguém que estava há muito tempo falando do seu testemunho, falando de coisas ocultas que estavam acontecendo, de coisas escondidas que estavam acontecendo, e que de alguma forma, algum dia, mais cedo ou mais tarde, ele acreditava que isso poderia acontecer. Ele mesmo falava que confiava no Senhor, acreditava em Deus, mas que temia para que cedo ou mais tarde esse ato pudesse acontecer, que era perder a sua própria vida. Então, fica aqui a nossa oração para que Deus console os seus familiares e que a gente também esteja preparado para qualquer momento a trombeta tocar, né? Alguns a trombeta toca antes, outros a trombeta toca depois, mas a verdade é que a gente precisa estar preparado para esse tempo de encontro com Deus. Sejam sinais que estão acontecendo, sejam movimentos do ocultismo, sejam movimentos do sistema ou de coisas que estão acontecendo que vão mostrar os sinais da volta de Jesus, independente de você ver sinais ou resultado, ou coisas que venham a acontecer sobre a terra, você precisa estar firmado com a sua fé em Deus. A Bíblia diz assim, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se a trombeta toca e você não está preparado, você acaba não estando apto para a guerra. Então eu preciso estar pronto. É assim que Jesus nos ensina. Em Mateus capítulo 24 em diante fala sobre o princípio de dores, o sermão profético. Jesus fala sobre nós estarmos preparados para a sua volta. E ele fala sobre os sinais que estavam acontecendo. Então, tudo isso são sinais, né? Tem gente dizendo, nossa, isso é um sinal, aconteceu. Não, os sinais já vêm acontecendo há muito tempo. O amor de muitos se esfriando, né? Pai contra filho, filho contra pai, a iniquidade no meio do mundo. E a gente precisa estar com o nosso coração preparado. A gente precisa estar firme em Deus, porque a qualquer momento a trombeta toca para a gente cedo ou mais tarde. A gente não sabe o dia que nasce e a gente também não sabe o dia que nós vamos sair daqui dessa terra. E a gente precisa estar preparado para esse encontro. Seja novo, seja jovem, seja idoso, a gente precisa estar pronto para estar com Cristo, tá certo? Às vezes a gente quer procurar explicações para algumas coisas, mas a verdade é que a gente sempre deve buscar o Senhor todos os dias, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E a Bíblia diz assim, não fique se inquietando pelo dia de amanhã, porque você não sabe como vai terminar o seu dia. Então essa é a realidade, a gente não sabe como vai terminar o dia de hoje e a gente precisa estar preparado para qualquer coisa que possa acontecer. De fato, o que aconteceu foi algo que gerou um despertamento para muita gente, um choque em muita gente, porque aparentemente jovem, novo, não é verdade? Novo, cedo, parecia estar cheio de planos e projetos e de repente aconteceu da forma como aconteceu, que só Deus sabe realmente o que aconteceu naquela situação, perdeu, acabou com a vida e as coisas deixaram de existir. E assim também acontece muitas das vezes com a gente que vai fazendo planos, vai fazendo projetos, porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a última resposta vem do Senhor. Então, a gente precisa estar sempre preparado com o nosso coração em Deus. Às vezes você está preocupado aí em encher a tua vida com um monte de coisa e você está esquecendo de ficar firme com Deus, né? Se alguma coisa acontece, se Deus permite algo acontecer, como é que está teu coração? Como é que está tua alma? Como é que está tua mente? Como é que está o teu espiritual? Como é que está a tua vida? Você está preparado para se encontrar com Deus? Eu sei que é uma situação que aconteceu assim de forma surpresa com todo mundo, mas o que fica de lição para mim, acima de tudo,
é sempre estar preparado para o momento que eu vou me encontrar com Deus. Até porque a Bíblia diz que não cai, que Deus conhece todos os fios de cabelo que existem sobre a nossa cabeça. Isso significa que ele tem um controle sobre tudo, ele tem a ciência de tudo, ele conhece todas as coisas. Então, eu acredito que nada foge do controle do nosso Deus. Eu espero que, de alguma forma, essa palavra venha edificar a sua fé, que Deus traga consolo à família dele e, acima de tudo, em vez de você ficar inquieto, agitado com tantas notícias que você tem ouvido e visto na internet, coloque o seu coração no Senhor, esteja firme nele, confia no Senhor, coloca o teu caminho no Senhor e deixa ele fazer o resto. Esteja preparado sempre para se encontrar com Deus, e a Bíblia diz em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então que ele seja sempre o primeiro na sua vida, para que qualquer tipo de colisão que a vida pode proporcionar a você, você venha estar preparado para estar com Cristo, tá certo? Que possamos fazer como o apóstolo Paulo fez um dia, combater o bom combate, né? Acabou a carreira, mas guardou a fé. É sempre permanecendo firme e não deixar com que nada nessa vida venha desvirtuar os nossos valores e os nossos princípios. Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.